Olá, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. Hoje nós temos a resenha de A Única Memória de Flora Banks, da Emily Barr. E a gente vai contar um pouquinho aí sobre este livro aqui. A Última Memória de Flora Banks, como vocês podem ver por aqui, eu li em formato e-book no meu Kindle. Esse é um Kindle Paperwhite. Eu tinha até pedido ele pra editora, mas acho que não chegou, então eu aproveitei e comprei no Kindle para ler. Estava curiosa. O que me chamou a atenção nesse livro foi o fato de que a Flora, ela sofreu um acidente e ela não possui memórias depois dos 10 anos dela, praticamente. Então, ela até lembra por alguns segundos, mas 10, 20 minutos depois ela esquece completamente. Então ela precisa relembrar tudo aquilo, tipo, várias e várias vezes ao dia. Lembrar que ela não é mais uma criança de 10 anos, quem é a melhor amiga dela e várias dessas coisas. E eu achei essa premissa muito interessante, então quis ler o livro. A história começa nos apresentando a Flora. Ela é uma garota de 17 anos, ela tá numa festa de despedida de um rapaz, do namorado da amiga dela, e ela acaba saindo dessa festa. A Flora não tem mania de sair muito sozinha, até por causa desse problema com a memória, porque ela pode simplesmente se esquecer de quem ela é no meio da rua. Dos fatos que a gente aprende logo sobre ela é que ela escreve muito nos braços e nas mãos sobre coisas que ela precisa se lembrar. É uma prática que ela começou a ter e pratica, então ela realmente acaba anotando várias coisas que ela precisa lembrar nos braços. E ela tira bastante fotos com o celular dela para poder se lembrar também de certas coisas, desde uma imagem ou enfim, quem é qual pessoa. Então ela tira várias fotos. Esses são dois pontos que vão ajudar muito ela. A gente também passa a conhecer o fato de que ela tem um caderno, que é tipo o caderno das regras da Flora, basicamente. E é ali onde ela tem as principais anotações, as principais coisas. Tipo, lembrando que ela não é uma garota de 10 anos. Enfim, vários fatos ali sobre ela. Flora também precisa tomar alguns remédios, a gente vai entendendo isso aos poucos, mas ela toma alguns remédios diários, ela vive com a mãe e o pai, ela tem um irmão, a gente fica sabendo disso também. A Flora, ela beija um garoto que é o namorado da amiga dela. E isso, na verdade, o garoto beija ela, né? Ela tá numa situação vulnerável ali até. Mas enfim, ela acaba gostando e se apaixonando por esse garoto. Mas o fato importante é que ela lembra disso depois que isso acontece. Então até no outro dia, ela lembra que ela beijou esse garoto. E essa é uma memória constante pra ela. Ela não se esquece que isso aconteceu. E isso é muito, 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 muito interessante ao fato de que é uma memória que ela consegue se lembrar. É uma memória que aconteceu já faz um tempo e aquilo ainda não se desfez da cabeça dela. Os pais delas precisam viajar porque o irmão dela tá doente. Enfim, ela acaba ficando sozinha. Era pra melhor amiga dela ficar com ela, mas por causa desse acontecimento, ela meio que briga com a melhor amiga e aí ela acaba tendo que ficar sozinha. E ela consegue levando os pais, né, enganando o fato de que ela, na verdade, tá sozinha, não tá com a amiga. É difícil pra Flora, e esse momento em que ela tá sem os pais, ela começa a passar por vários e vários momentos. Existem alguns pontos do livro em que se destacam, por exemplo, vocês vão ver que em algumas partes da narrativa é bem repetitiva até porque a Flora é repetitiva, porque ela perde a memória com frequência, ela se esquece das coisas com frequência. Então, muitas vezes durante a história, ela vai contar a mesma coisa pra gente. É importante a gente lembrar que a Flora também não sabe muito bem tudo o que aconteceu com ela. Ela desconfia de algumas coisas, desconfia dos pais delas, mas ela não sabe, basicamente. A história que contaram pra ela é que ela teve um tumor e por causa disso ela perdeu parte da memória. Ela não se lembra nada depois dos 10 anos. E isso é bem complicado, né? Ela ser uma garota normal com tudo isso. A gente sabe que a mãe dela é ultra protetora com ela, a mãe dela não deixa ela sair sem ninguém. A mãe dela, basicamente, essa é a primeira vez que a Flora fica sozinha, assim. E mesmo assim, a mãe dela fica mandando mensagem, enfim. É claro que é uma mãe preocupada, afinal, a filha dela perde a memória com frequência, pode não saber quem ela é. Então, isso é bem complicado. Mas nós temos a Flora. E o ponto importante da gente saber
sobre esse livro é que a Flora vai surpreender a gente. E ela vai surpreender a si mesma. A Flora, ela tenta muito ser corajosa. E ela até tem isso no braço escrito, seja corajosa. E é um ponto muito importante, porque ela precisa disso. A Flora começa a se apaixonar cada vez mais por esse garoto, eles começam a trocar mensagens, e chega um ponto em que ela decide viajar até onde esse garoto está. E ela vai. E ela se vira. E isso é bem interessante, vou parar de segurar aqui, que né, fica um pouco complicado. E ela se vira e ela vai atrás, ela se manda pra esse lugar, eu não vou detalhar muito pra não dar spoiler pra vocês. Mas a gente tem essa garota de 17 anos que a vida inteira dela foi meio que fechada, trancada dentro dessa casa. Se ela tava em algum lugar, ela tava com a melhor amiga. E de uma hora pra outra ela vai pra outro país que nem falam a língua dela direito pra tentar se virar. E ela consegue até certa parte. O problema é que ela começa a ficar sem os remédios dela. E isso é um pouco complicado. Não porque ela fica pior ou algo assim, mas porque por causa disso ela começa a ter alguns, digamos, alguns problemas. Eu não sei como decifrar, como dizer isso pra vocês sem dar muito spoiler. Mas ela começa a dar alguns sinais de dependência do remédio. A gente começa a descobrir algumas verdades sobre a história da Flora que são muito pesadas. O irmão da Flora, que tá muito, muito, muito doente, começa a escrever, né? Eles começam a trocar e-mails, porque esse irmão manda um e-mail pra Flora, tipo, perguntando como é que ela tá, meio desconfiado até. E ele entende muito mais a Flora do que qualquer outra pessoa. A gente consegue ver que ele tem uma ligação muito grande com a Flora, que ele gosta muito dessa irmã, e os pais foram pra lá, aonde ele tá, justamente por causa dessa doença dele. E essa união dele com a Flora é muito bonita até, né? A forma com que ele entende a Flora. Ele é bem mais velho que a Flora, e aí a gente vai começar, a partir dele, entender as coisas. O livro leva a gente por boa parte dele, bem em banho-maria, digamos assim. A gente não conhece toda a história, a gente não sabe. A gente leva muito tempo pra conhecer realmente as coisas que estão acontecendo com a Flora. Muito porque demanda muito tempo, demanda muita parte do livro fazer toda essa dinâmica da falta de memória da Flora. Então isso ocupa muita parte do livro, realmente. Mas é interessante, eu acho que em alguns momentos torna um pouquinho maçante, mas é ok, sabe? Tipo, realmente você tem que estar um pouco disposto quando vai ler um livro de alguém que perde a memória. Você sabe que existe um certo problema ali. Ela é tipo a moça daquele filme com Adam Sandler, do Como Se Fosse a Primeira Vez. Então ela, né, se esquece, mas a memória do beijo é a única que se mantém. Ela vai atrás desse menino e fica nessa cidade em busca desse menino. Ela conhece algumas pessoas, ela faz amizades. E eu acho que o maior ponto desse livro é mostrar pra gente que a Flora, ela é funcional. Ela é uma pessoa que consegue se desenvolver, ter amigos, ir pra lugares, conviver com pessoas, mesmo com a dificuldade dela, porque não é uma doença, né? E ela consegue ser corajosa, ser independente, se virar, mesmo as outras pessoas duvidando disso. O único problema da Flora acaba sendo essa, como que eu posso dizer? Essa dependência dos remédios. E aí a gente começa a desconfiar que talvez não sejam remédios para a memória dela, talvez seja outra coisa. E aí o livro vai começar a explicar pra gente o que realmente está acontecendo. A Flora não sabe nem os nomes dos remédios que ela toma, né? A mãe cuida de tudo. Isso é um pouco complicado, porque a gente começa a ver que essa mãe tem uma relação muito complicada com a Flora. E depende muito do irmão dela ajudar nisso. Ele é peça fundamental dentro dessa história pra Flora e pra gente conhecer a verdade. E ele é um livro muito difícil. A partir do momento em que você começa a conhecer a verdade sobre a história da Flora e sobre a Flora, é pesado, sabe? É difícil, é complicado. É um livro que se resume em a família inteira precisa fazer terapia aqui, sabe? Todo mundo precisava muito de terapia. Então, a Flora começa a contar com outros aliados, a própria amiga dela, porque ela vai precisar, sabe? A mãe dela toma muito... quase uma obsessão em cima da Flora,
pra ela não fazer as coisas que a mãe dela não quer que ela faça. Então, a gente meio que fica com medo pela Flora, sabe? Dela nunca conseguir ser uma pessoa funcional junto com a mãe. E isso é muito triste, né, pra história do livro. Ele tem esse peso. Ela não dá muitas respostas futuras pra gente, mas pelo menos encaminha a história até certo ponto. A gente descobre muitas mentiras, muitas histórias que enganaram a gente, digamos assim. Mas ele é um livro bem interessante. Se você conseguir passar pelas partes que são um pouco mais não enjoativas, mas elas são repetitivas realmente por causa da perda de memória da Flora, você vai levar e vai conseguir gostar do livro. Ele é um livro adolescente. A Flora é uma garota bem adolescente, mas ela é bem infantilizada. E boa parte disso é porque em algum ponto dela ela ainda é uma garota de 10 anos. Porque boa parte do desenvolvimento, de vivência mesmo dela, acaba sendo prejudicado pela falta da memória. Então você tem uma garota que tem 17 anos, mas ela não vive como uma garota de 17 anos. Então até a influência, a forma com que os pais tratam ela, acaba influenciando isso. Então você vê que ela se apaixona muito rápido, que ela é muito suscetível a certas coisas, que é muito fácil enganar ela, que é muito fácil acreditar que ela é a culpada. Então, tem isso também, sabe? Ela tem algumas coisas muito infantilizadas e é justamente por isso. Mas é fácil perceber e conseguir se encaixar dentro dessa história. Eu gostei bastante da escrita da Emily, assim, é uma leitura rápido, fácil. Eu li o livro acho que 2 dias, 2 pegadas, assim, ele fluiu muito bem. Ele é contado pela Flora e pelas escritas dela, a gente vai acompanhar muito desse pensamento dela, de como ela vê as coisas, de como as coisas são contadas pra ela. E os cenários também são bem interessantes, a gente vai ter 2 lugares bem diferentes ali um do outro, um muito gelado, com ursos polares, e o lugar onde a Flora mora. Vão ser lugares bem interessantes também. Os personagens coadjuvantes, eles não têm tanto destaque quanto a Flora, porque ela já ocupa muito desse livro. Mas o irmão dela é sensacional, mesmo a gente só conhecendo ele pelas coisas que ele escreve. Ele é uma pessoa bem, bem interessante. Ele teve algumas escolhas erradas, talvez, quando adolescente, mas ele tem pontos bem interessantes. Em resumo, eu gostei do livro. Eu só achei que ele não tem nada muito grande, assim. A história dele, em certo ponto, eu não diria previsível, mas ela é concluível, sabe? Você, com um esforcinho, você consegue entender as coisas como aconteceram. Não tem nada hiper surpreendente nele. Ele é um livro bem ok, ele não é ruim. Eu dei 3 estrelas pra ele. Eu achei ele um livro médio. Ele consegue passar o que ele tem que passar. É uma boa leitura para você fazer. Ele traz uma ideia bem interessante, mas ele não tem nada muito uau, sabe? Aquela coisa que te tire do chão, ou algo que faça você ficar super pensando por muito tempo. Para mim, ele foi um livro bem ok. Ele cumpriu o que ele prometia, mas ele não fez nada além disso. Então eu dei 3 estrelas pra ele. E basicamente é isso. O que você pode esperar de A Única Memória de Flora Banks é um livro que vai te passar muito dessa sensação do que é perder a memória, do que é ficar refém das suas próprias anotações e daquilo que você sabe até você ter completado 10 anos. Então ele passa muito essa dificuldade pra gente da Flora. Mas ele é um livro bem especialzinho, sabe? Ele tem um detalhezinho bacana. A Flora é essa menina que você quer cuidar, principalmente por ela ter esse lado mais infantil, assim. Ela se apaixonar muito rápido, ela ter todos esses sentidos, digamos assim. Porque ela é uma criança pra gente em boa parte da história. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma adolescente de 17 anos e quando deixam ela tomar suas decisões, ela consegue ser muito funcional e se desenvolver sozinha e fazer amigos e se virar e ir para outro lado do mundo sozinha. Então, eu acho isso bem sensacional e mostra a força que ela tem. Então, basicamente, o que a única memória de Flora Banks passa pra gente é o lembrete de ser corajoso todo dia, de lembrar que você tem uma força muito grande. Independente da dificuldade que você tenha, você consegue se virar.
com aquilo. E às vezes as pessoas que te cuidam demais, elas estão apenas tentando cuidar de você, sabe? Cada uma tem um ponto, cada uma tem uma justificativa por trás daquilo. Eu gostei bastante, então 3 estrelas, fica aí a minha dica de hoje. Então, se você assistiu até aqui, aproveita e já deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve aqui no canal, vamos juntos atingir a meta de 50 mil inscritos, que isso é muito importante pra gente. Vai ter o nosso aniversário aí de 10 anos chegando. Eu tenho o meu wishlist, inclusive, se você quiser mandar um presentinho pra gente aí pra comemorar os 10 anos. Eu vou abrir todos eles na live que a gente vai fazer por aqui. Logo eu vou contar mais sobre as novidades que a gente vai ter no aniversário de 10 anos. Mas por enquanto ainda é segredo, então não posso contar. Tem mais vídeos aqui, ó, aqui do ladinho pra você assistir, então clica aqui nos vídeos. E vai lá conferir outras resenhas de jovem adulto pra você ler aí em casa. Então é isso. Um super beijo pra você e até a próxima. Tchau!